Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 26 de julho de 2016. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Que vergonha na Vila Olímpica. Isso é jeito de receber os visitantes, hein? Muita gente falando sobre esse assunto aí, as reclamações das delegações estrangeiras quanto à organização, à estrutura ali da Vila Olímpica. Eu quero ver a sua opinião e a sua participação no Debate 93. Eu vou perguntar também como é que você recebe os visitantes aí na sua casa e também na sua igreja. Vida longa aos nossos avós. Hoje é dia dos avós, mas tem gente que trata o vovô e a vovó de uma forma terrível. Tem gente que tá tirando o dinheiro do vovô e da vovó e ficando com a grana toda. Tem ou não tem, minha gente? Tem ou não tem? Agora, por outro lado, muita gente costuma honrar os seus avós. É o seu caso? Quero ouvir sua opinião e sua participação no nosso Debate 93 de hoje. Já ouvi de algumas pessoas, diz outro ouvinte, que Deus não é um Deus que castiga, mas essas mesmas pessoas volta e meia dizem: cuidado, hein? Deus vai pesar a mão. Pesar a mão não é o mesmo que castigar? Afinal, Deus castiga ou não castiga alguém por seus erros e pecados? O que a Bíblia quer dizer quando afirma em Hebreus 12:29 que Deus é fogo consumidor? E já que estamos falando de Bíblia, a morte do filho do rei Davi, fruto de seu pecado com Batseba, não foi um castigo? Que pensa você, ouvinte? Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor Fábio Nunes, da Primeira Igreja Batista em Agostinho Porto. Muito bom dia, pastor, seja bem-vindo aqui ao nosso Debate 93. Quando o nosso ouvinte cita a expressão cuidado porque Deus vai pesar a mão, ou cuidado senão Deus vai, né? Tem essas duas expressões. Ele pergunta se isso seria a mesma coisa que usar uma palavra, uma frase como Deus vai castigar. Que pensa o senhor, pastor? Bom dia e bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia aos nossos debatedores. JR, é um assunto bem interessante, tem vários posicionamentos. Eu vou aqui compartilhar a minha impressão. Vou compartilhar a minha impressão. A impressão que eu tenho ao analisar os textos bíblicos não é a impressão de um Deus que está com um chicote na mão, esperando você vacilar para largar o chicote nas tuas costas. Eu não tenho essa impressão de Deus. Eu não creio que o Deus revelado na Bíblia, o Deus revelado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, é esse Senhor do engenho, pronto para castigar o escravo. Não penso assim. Mas, por outro lado, para tentar equilibrar a realidade da vida e até a percepção bíblica, a gente não pode ler o texto que o nosso ouvinte citou sem ler os versículos anteriores, porque lá no versículo 6, do mesmo capítulo 12 de Hebreus, está assim: pois o Senhor corrige ao que ama, açoita a todo que recebe por filho. É para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? Então, tentando buscar uma visão equilibrada, eu não tenho a visão de um Deus que está pronto para largar o chicote, mas também a ideia de um pai que tem responsabilidades, que corrige, né, que percebe que a gente está caminhando numa direção errada e dá aquele tapinha assim, vem para cá, para lá, e vai acertando a nossa caminhada. Uma outra coisa que eu percebo também, que a gente pode confundir nessa caminhada, é que nós lidamos
com um pai, segundo Jesus, que é permissivo, que permite a gente fazer as nossas escolhas. Quando a gente olha lá para a parábola do filho pródigo, a gente vê esse pai permissivo. Você vai embora, meu filho, tudo bem, mas eu quero dizer uma coisa, as consequências da vida, elas vêm. Então também a gente percebe que algumas situações da nossa vida não é o próprio agir do Senhor de forma direta, mas Ele permite também que as consequências das suas decisões, dos seus atos, elas venham. Então há um relacionamento de Deus de permissão, mas também a gente precisa arcar com as consequências. Estar com os porcos, com fome, é consequência de atos e decisões nossas. Bispo Jaime Coelho, da Igreja Evangélica Edificação em Cristo, muito bom dia, pastor, seja bem-vindo. Quando o ouvinte pergunta, pesar a mão não é o mesmo que castigar, como responde o senhor? Bom dia, JR, bom dia, debatedores e queridos ouvintes, um prazer poder estar aqui com vocês, mais uma vez, a paz de Cristo para todos nessa manhã. Eu penso o seguinte, Jota, na verdade a gente não pode tirar de Deus o atributo de que Ele realmente precisa ter como soberano sobre a nossa vida. A questão do pesar a mão, o que me dá a entender que parece mais é que a pessoa é que gostaria de que isso acontecesse. Isso é interessante, porque parece que a gente atribui a Deus aquilo que a gente gostaria de fazer, aquilo que a gente gostaria de realizar, e não aquilo que a palavra de Deus ensina, porque na verdade todo o castigo de Deus, ou toda punição que possa acontecer, ou todo ensino é voltado exatamente para esse caráter, o caráter educativo, o caráter em que o Senhor nos educa, em que o Senhor nos coloca no caminho que devemos andar. Inclusive, 2 Timóteo 3,16 vai falar sobre isso. Ele vai dizer, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça e com um propósito, porque o propósito é exatamente para que a gente seja participante da santidade do Senhor. Então, não dá para tirar de Deus essa possibilidade dele nos corrigir, dele nos castigar. Um pai castiga o seu filho, um pai tira o videogame, tá? A gente entende que no passado, a única coisa que existia era a vara, a maneira como nós fomos educados, muitas vezes pode ter sido mudado um pouco hoje. Hoje em dia, se o meu filho ele vacila lá, dá um mole dele, eu tiro uma semana sem videogame, um mês sem videogame, dependendo da gravidade do problema, é claro. Mas a verdade é que a gente não pode dar a Deus o direito somente de ser um Deus que Ele é poderoso para fazer, poderoso para realizar, poderoso para gerar determinadas coisas que são bem para mim, mas quando chega na hora de aceitar a correção, a gente não quer. Ouvinte Ana Maria dizendo, a minha opinião é que Deus não castiga, mas o que acontece é consequência do pecado. É a perspectiva que traz a nossa ouvinte. Eu quero ouvir a opinião da nossa menina da mesa de hoje, a pastora Renata Bastos, é pastora da Igreja Cristã Restaurando a Adoração em Nova Iguaçu, está estreando aqui hoje conosco à mesa. Então, pastora Renata, muito bem-vinda aqui ao nosso debate 93 de hoje. E eu quero ouvi-la, se a irmã concorda com a opinião da nossa ouvinte, quando ela diz, Deus não castiga. O que acontece é consequência do pecado. Bom dia, queridos. Bom dia, Jota. Bom dia, amados pastores, ouvintes amados, que a Shalom do Senhor e a sabedoria esteja sobre nós, para que nós possamos estar esclarecendo todas essas dúvidas. Bom, de acordo com a palavra do Senhor, já vou falar para vocês Provérbios 3, 11 e 12. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enjoes da sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, quando o Senhor corrige, Ele não só corrige, minha amada, Ele corrige, Ele castiga, Ele disciplina e Ele exorta. Mas para que o mundo não venha fazer isso conosco, para que nós possamos herdar a vida eterna. Essa é a função. Quando o Senhor nos exorta, sim, é consequência do nosso pecado. Porque existe a lei da semeadura, não é isso? Tudo que um homem plantar, isso ele vai colher. Efésios 6, 7. Então, querida, realmente os nossos pecados, ele tem sido muito sério, na qual nós temos colhido coisas que parecem aos nossos olhos ser uma correção, um castigo do Senhor. Pastor Manassés Brito, da Assembleia de Deus do Campinho, bom dia, bem-vindo. O que pensa o senhor, querido, sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia aos demais debatedores e cumprimento a vocês e a todos os nossos ouvintes com a gloriosa e bendita paz do Senhor Jesus Cristo.
Bom, inicialmente nós precisamos estabelecer uma diferença. Nós estamos usando aqui o português, não é isso? Não estamos falando nem inglês, nem hebraico, nem outra língua. Nós estamos em português e o português deve ser entendido pelos nossos ouvintes. E no português existem duas palavras muito parecidas, que trazem um sentido parecido. A primeira delas é punir. A segunda é disciplinar. São coisas distintas. E se nós olharmos para o dicionário, vamos ver que punir significa reprimir, infligir castigo. Isso é punir. E disciplinar é fazer obedecer, é criar bons hábitos na pessoa, levar a pessoa a ter bons hábitos. Então, partindo desta premissa, dessas duas palavras que fazem parte do nosso vernáculo, nós podemos aí definir o que Deus age, ou como Ele age em nossas vidas. Eu creio que Deus, Ele disciplina. Que somos pecadores, é claro, né? Se formos ler Romanos 3, de 10 a 23, a gente vai ficar horrorizado o que é que nós somos. Nós, inclusive nós que recebemos a Cristo como Salvador das nossas vidas, né? Então é uma coisa terrível. Agora, Deus como Pai, Deus como João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então Deus é amor. Deus não vai pegar uma vara e o que fizeram com Jesus de chicotar, Deus não vai fazer isso conosco. Deus vai nos disciplinar, isto é, vai nos fazer, vai nos ensinar a ser obediente. Agora, dependendo daquilo que eu tenha praticado, ao meu olhar, pode parecer uma punição. Então você que está me ouvindo, não, mas Deus agiu muito duro comigo, Ele podia ter sido mais manso, pegado mais leve, mas veja, depende da situação para que nós possamos mudar a rota. A mudança de rota, ela exige infringir uma situação do mesmo nível. Por isso que nós crentes, né, muitas vezes somos punidos ou somos disciplinados, dependendo da nossa dureza de coração. Vamos tentar juntar todas as ideias para ver se há um consenso aqui entre nós. Primeiro, a ideia de que Deus disciplina, acho que não tem ninguém em dúvida sobre esse assunto, todos estão de acordo que Deus disciplina. Aliás, é o que a Bíblia ensina. Se não estivermos de acordo, estão discordando da própria Bíblia, fica ruim, né? Fica ruim. A outra coisa é que a pessoa tem os atos e cada ato produz consequência. Então, se uma pessoa fizer alguma coisa certa, é razoável esperar que exista algum retorno positivo. Se não, é razoável esperar que exista um retorno negativo, ou seja, consequência dos nossos atos. A ideia de castigo e de punição, que parece que não estamos afinados ou devidamente afinados em relação a isso. Castigo, pelo que eu havia entendido anteriormente, seria resultado dos meus próprios atos, ou seja, consequência dos meus atos, eu seria castigado, mas eu não sou castigado por Deus, eu sou castigado como consequência dos meus pecados. A punição não, alguém tem que punir alguém por alguma coisa e dá a impressão de que Deus me puniu. Punir é diferente de disciplinar? Eu creio que sim. Tá? E vou citar um exemplo bíblico também. Ananias e Safira foram punidos ou disciplinados? A igreja foi disciplinada através do episódio da Ananias e Safira, ou a igreja foi punida? Não, mas eles dois foram punidos, perderam a vida, deixaram de desfrutar os anos que eles teriam pela frente. Então aí você tem os dois casos, né? E nós acabamos chegando à conclusão, eu chego à conclusão que Deus faz as duas coisas, Ele pune ou disciplina, dependendo do momento. Ananias e Safira morreu, acabou, não puderam mais desfrutar a vida. A igreja, por si só, foi disciplinada. E abriu o olho, falou, não, vamos... Até porque a gente tem que se submeter à lei de Deus e entender que existem pecados que não são para a morte, existem pecados que são para a morte, ponto final. 1 João vai falar sobre isso. E a gente precisa entender isso de verdade. O homem, às vezes, arruma um caminho para seguir a sua rota no seu pensamento, porque às vezes a gente quer fazer as coisas do jeito que a gente quer fazer e não quer que aconteça nada. A verdade é essa. Lembra da história de Caim e Abel? Qual foi a palavra que o Senhor falou pro outro lá? Se tu tivesse feito bem, tu não teria sido aceito? O problema é que a gente faz mal e a gente quer que não aconteça nada e quer que Deus aceite tudo do jeito que a gente faz. Agora, eu quero chegar à nossa limitação humana. Tem coisa que a gente não entende. Tem coisa até mesmo que você vai vendo na Bíblia que você fala assim, meu Deus, não consigo compreender.
Exemplo, por que na mesma situação, no mesmo texto lá em Atos, Lucas vai narrar que Pedro vai ser liberto de forma milagrosa e na mesma circunstância, no versículo 2, acho que no capítulo 12, o Tiago morre à espada. Eu confesso que assim, eu tenho que me entregar à soberania de um Deus que está controlando a história. Tem coisa que eu não entendo. Por que fulano está vivo e ciclano morreu? Ciclano tão bom, tão generoso. Olha, mas o fulano que está vivo aí, o camarada, não, é uma peste. Eu confesso que existem coisas que a gente não tem explicação. Aí, a gente apela para a fé. A fé me dá a tranquilidade. Quando a gente vê esse texto que está sendo citado do Davi, o Davi está ali no momento de contrição, no momento de jejum, no momento de pedir a Deus que poupe a vida do filho, e logo depois a gente sabe que o filho morre, e logo em seguida o texto diz que Davi vai lá, lava o rosto e vai para o santuário adorar a Deus. Meu amigo, é uma perspectiva de fé. Foge à racionalidade, foge à ótica humana, e o camarada agora vai estar diante de Deus, que sabe que Deus tem o poder para curar. Por outro lado, eu percebo que a maturidade da fé nos ensina que o evangelho não é uma vida de facilidades. Não é o caminho, não é um atalho para a felicidade, não é um caminho para me dar bem e não ter problemas. O evangelho nos ensina a viver a vida como é. Se Deus curar, ele é Deus, diz a letra da música. E se ele não curar, ele continua sendo Deus. Pastor, pegando o gancho sobre Davi, no livro de 2 Samuel, capítulo 12, para que os ouvintes possam estar acompanhando, versículo 15, não narra somente o fato isolado do relacionamento dele com Betseba, mas relata também a consequência que através de Natã o Senhor fala, que não foi só a morte que ia acontecer, não ia faltar a espada, e as mulheres de Davi iam ser possuídas por outro homem. Mas por quê? Ele simplesmente, o Senhor mandou todo esse castigo para Davi. Mas por quê? Em consequência a gente do tem que ter ato noção dele. de quem nós somos, a responsabilidade que temos. A Bíblia mesmo nos ensina que a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Da postura de um rei se espera algumas coisas. Da postura de um plebeu, vamos colocar assim, na estrutura que era na época, né? Como era organizada a coisa na época, na postura de um plebeu, se espera outras coisas. Então, a gente muitas vezes quer ser homem, mas tratado como menino. A gente quer ser homem, mas punido como menino. E, na verdade, quando a gente chega a ser homem, a gente terá punições ou disciplina. Vamos mudar a palavra, porque senão vai confundir o negócio aqui. Correção de homem, não tem jeito. Agora, de uma visão macro, nós estamos morrendo, a verdade é essa. O homem virou as costas para Deus, entrou num estado de rebelião, e a Bíblia chama isso de pecado. Pecado não é o que você faz, pecado é o estado de rebelião. Em consequência ao estado de rebelião, a gente vai praticando pecados. A gente vai, né? A gente mata, a gente rouba, a gente se torna homicida, a gente mente. Mas o pecado em si é o estado de rebelião, é o estado de virar as costas para Deus. E aí já estamos condenados nisso, a humanidade está condenada nisso. E aí as consequências vão surgindo, elas vão aparecendo. Eu entendo que em algumas situações na vida de Davi, Deus dizendo assim, olha, vai acontecer isso na sua história. E eu vou permitir que aconteça. É consequência daquilo que você escolheu. É fruto daquilo que você está plantando. E vai acontecer. E eu estou soberano nessa situação. E Davi parece que consegue, apesar de não ter aceito a ideia da morte do filho, porque qual é o pai e a mãe que aceita a morte de um filho? Mas ele entende uma coisa. Deus é Deus, ele é soberano. E eu vou adorá-lo. Seguindo nesta linha, JR, o Deus que nós conhecemos, como eu já disse anteriormente, é um Deus de amor. Mas ele dá responsabilidades para cada um de nós. Isso começa pelo Jardim do Éden, quando ele coloca Adão e Eva e diz, daquela árvore ali não chega nem perto. Hoje, na atualidade, Romanos capítulo 12, verso 2 diz assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O homem é um ser racional. O homem não é um macaco, como diz Darwin, né? O homem não é um cachorro, não é o gato. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para que eu não seja
punido ou disciplinado por Deus, eu tenho que me aproximar daquilo que é a vontade dele, isto é, conhecer os seus preceitos e procurar segui-los. Na medida em que eu me desvie, João vai dizer isso, né? Você pode até pecar, porque é impossível não pecar, pelo menos para a nossa natureza humana. Por enquanto é impossível não pecar. Então eu peco, mas eu me arrependo, me conserto e volto, e espero que dessa forma eu continue servindo ao Senhor. Então nós estamos aqui de acordo que existe uma disciplina, estamos de acordo que nós temos consequência dos nossos atos, e me parece que punição e castigo acabam virando palavras muito próximas, embora a gente tenha uma certa resistência a entender isso como sinônimos, né? Mas só para exemplificar, né? Esse caso de Davi que vocês compartilharam agora, né? Quando a criança morre, ele retoma a sua vida, inclusive espiritual, uma vida com alimentação, vida que segue, né? Foi adiante. Mais para frente, Batseba engravida, mais uma vez, do próprio Davi nasce Salomão e que vira o seu sucessor. Haveria, numa perspectiva humana que é muito pequena para a gente entender, né? Um projeto de Deus que seria maior do que eles conseguiriam entender naquela hora, porque evidentemente que naquela hora eles não sabiam que iria acontecer isso tudo. A graça de Deus se revela na figura de Salomão quando é chamado pelo Senhor para exercer o reinado. É graça divina. O texto ainda diz que Deus o ama, né? Deus o ama. Ao mesmo tempo que, se fosse aquela criança, poderia ser um sinônimo complicado para os padrões daquela época e para o entendimento dos religiosos de então. Não é? Veja que essa história toda é deflagrada com a presença de Natã, quando ele mostra ao rei aonde está o erro. O rei vai se submeter a isso aí, vai enfrentar as consequências que estão aí, ou seja, a criança poderia ter sobrevivido e ainda assim Davi seria disciplinado. A morte da criança tem uma conexão com o pecado? Podemos afirmar que essa criança morreu porque morreu Urias, porque Davi pecou, porque Batseba pecou? Nós podemos assim trazer essa palavra para o entendimento nosso hoje? Se sim, quais são os versos que poderiam nos ajudar nesse entendimento? E aqueles que pensam diferente, por que não? Eu gostaria de fazer uma ponte entre essa criança que morreu e o próprio Salomão. Tá? A criança morreu, foi um imediatismo de Deus em função do ato praticado. Salomão, com todas as bênçãos que... Não que esse imediatismo não tenha a soberania, a gente precisa compreender isso, né? Não, de forma imediata, como o homem no impulso toma. Sim, óbvio, né? Aí é disso. Mas o que eu estou querendo dizer é que o Salomão, apesar das bênçãos todas, ele leva uma coisa que eu não concordo muito com a doutrina da maldição, mas o Salomão não vai terminar bem. Pelas escolhas que ele teve. O Salomão também vai fazer algumas escolhas e no final a vida dele é uma vergonha. Agora, mas o senhor atrela isso ao episódio dele ser filho de Batseba? Você não devia fazer essa pergunta. Não, tem que fazer, ué. Tem que fazer. Voltando um pouquinho. Tá atrelado ou não, pastor Manassés? Eu acho que tá atrelado. O senhor acha que está? O padrão é outro, né, JR? O padrão do Antigo Testamento é o padrão do mérito. É o padrão da lei. Deus, ele está governando a história da humanidade e ele vai aos poucos se revelando, e a gente sabe que a revelação ela é progressiva. A gente acompanha o texto bíblico, a gente vai percebendo que há coisas no Novo Testamento que são interpretadas por Jesus e é um avanço da percepção teológica. Me permita concluir, só para concluir. Eu entendo que há intervenções de Deus na história da humanidade para um propósito maior, que é a salvação e resgate da humanidade. Eu entendo que Deus, ele controla, é dono da vida. Ele é dono da vida. Isso é óbvio, e se vai... eu sei, mas talvez a gente se depare com a situação da morte de uma criança e diga assim, por que Deus fez isso? Na verdade, Deus controla a vida.
quem vai viver 100 anos e quem vai viver... Se for analisar o texto como ele está dizendo, Natan diz para Davi, a criança vai morrer. Vai morrer. Você fez no versículo 14 porque você fez isso, a criança vai morrer. Já está definido, ponto final. Acabou. Não só a criança vai morrer, mas também as mulheres vão ser possuídas. Nós estamos esquecendo de um detalhe interessante. E isso é um padrão da lei. Nós temos uma coisa interessante que está no nosso DNA, que é o pecado. O pecado que levou Davi a pecar é o mesmo pecado que estava em Salomão, que levou ele a chegar àquela condição. Né? Deus trabalha em nós, mas como diz o texto que eu diz aqui, não vos conformeis com este mundo, porque eu posso mudar aquele plano que Deus tem para minha vida. E aí nós estamos falando de livre-arbítrio, que é outro tema também bastante complicado. Vamos aos esclarecimentos para ajudar os nossos ouvintes. Primeiro, que o versículo 14, na parte B dele, aliás, o versículo 15, e o Senhor feriu a criança. Então há uma descrição de uma ação clara. E o Senhor feriu a criança. Como também, quando se fala do Êxodo, a descrição é que Deus endureceu o coração de Faraó. Então é preciso entender se o que está aqui é uma ação em que Deus permitiu que isso acontecesse, uma ação em que isso poderia acontecer ou não, no sentido de não ser uma questão específica, afinal de contas, se Davi e Batseba pecaram, o que essa criança tinha a ver com essa história? Correto? Do ponto de vista mais amplo, é aquela perspectiva até para dizer, poxa, então não foi tão justo assim, né? A criança não tinha nada a ver com essa história. Mas o sofrimento imprimido... Sim, mas tô falando a criança. A criança foi o fruto do pecado, né, Jota? E qual criança que não é? Mas naquele caso específico. É que eu estou dizendo. Não, eu entendi. O controle de quem vive o tempo, quem fruto vive. daquele pecado do assassinato. Não vai deixar de estar nas mãos de Deus. O que eu penso. Deus morreu hoje. Claro que Deus permitiu e continua permitindo. Agora, quando um filho morre, meu amigo, quem sofre é o pai. Pois é. A pergunta aí com Faraó aí é para ilustrar o seguinte: alguns entendem que Deus endureceu mesmo. Outros entendem que Deus tirou de Faraó a mínima possibilidade da presença dele. Então Faraó estava entregue a ele mesmo, enquanto entregue a ele mesmo, seu coração era duro. Ao final, mais uma vez, isso vai acontecendo até repetidas vezes, até que finalmente o povo sai. O povo sai e o coração dele ainda está duro, porque ele vai atrás. E morrem centenas, sei lá, milhares de pessoas do seu exército, porque ele vai atrás. Bom, esse é um dado. Outro dado aqui, quando pegamos esse texto aqui para identificar, então essa criança morreu como punição de Deus ou castigo de Deus a Batseba e a Davi. Muito bem, temos um entendimento. Segunda parte, Salomão, filho dos dois, se torna rei, não era nem para ser ele. Ele não era a pessoa dentro da escala ali, dentro da origem ali, linhagem que seria ele. Mas Deus resolveu que seria Salomão. E ele foi um rei excelente, até que ele errou, como todos os outros reis e seres humanos como nós. Ele, enfim, só que a história dele está escrita, né? A nossa não. Um detalhe, né? Aquela questão de ele pedir a Davi a bênção da sabedoria, eu creio que há aí uma influência, porque no Antigo Testamento nós temos a questão da bênção do pai, a bênção do primogênito, que ela era de muito valor, né? Que os velhos diziam, benção meu pai, benção. Mas naquela época o negócio era sério. E que o senhor destacou bem, são duas bênçãos diferentes. A bênção da primogenitura era uma, era inerente àquele que nascia. Agora, a outra bênção era a bênção do pai, que era um outro tipo de bênção. A gente vê muito bem. Escolher, você escolhe. Então eu creio que esse crescimento de Abraão, que ele... Salomão, né, se dá em função desta bênção de Deus, porque este era o objetivo dele naquela época. Depois com ele aconteceu o que acontece comigo hoje, né? Se eu ficar milionário hoje, é capaz de eu perder a cabeça e já de ser pastor. Isso, pastor. Mas é da natureza pecaminosa do homem. Mas afinal de contas, Deus castiga ou não? Eu posso ler Apocalipse? Sim, na minha opinião, sim, Deus castiga. Na minha opinião, Deus castiga. No caráter educativo. Pastora Renata lendo a Bíblia. Isso, 3:19, diz assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Está castigo. Hebreus vai falar isso também. Deus pune?
Deus pune. Ele faz as duas coisas. Ele corrige, ele disciplina. São maneiras de... Eu não queria falar Ele isso, exorta. eu tô triste. Tem um negócio bem interessante na punição, Jota, que é... Tirar o videogame por é punição, exemplo, né, pastor? por uma exemplo. punição pra quem gosta depende. muito, Eu né? não gosto de jogar videogame, para mim seria um alívio. Mas quem eu gosta. Tá dando Mas deixa exemplo. eu... Seu filho lá, Quantos deixa de eu nós, falar um pastores, já não pregamos no púlpito? Deus não castiga ninguém. O problema é que às Eu vezes já a pessoa ouvi não vê o várias sinal mensagens. vermelho. Deus sempre coloca um sinal vermelho. Amarelo? Um sinal amarelo, um sinal vermelho. Ou atenção, ou pare. Só que se você passar o sinal vermelho, tem um pardal lá te olhando. E que vai te mandar uma multa para sua casa. E aí quando a punição chega, esse é o que é o grande problema. Porque as pessoas vivem no remorso. Elas vivem na tristeza pelos resultados daquilo que ela escolheu fazer. Daquilo do caminho que ela cismou de caminhar. Não pelo pecado em si. Arrependimento é tristeza pelo pecado. Remorso é tristeza pela consequência do pecado. Isso. E aí as pessoas, infelizmente, elas caminham assim mais pelo remorso do que nós damos a Deus o direito de ser pai, será? A Bíblia está dizendo aqui em Hebreus que a gente só se torna filho se a gente dá direito a Deus de nos corrigir. Se a gente dá direito a Deus de nos castigar. Mas se não der direito, ele vai corrigir assim mesmo, porque ele é Deus. Mas vai. Vocês disseram aqui, estão dizendo, Deus é Deus, ué. Agora, se eu vou dizer para Deus assim, Deus, eu não quero ser punido, castigado, Deus vai punir do mesmo jeito. Vocês estão falando que vai. Mas, gente, o nosso povo faz uma conexão entre João 3,16 e essa palavra castigo. É muito difícil a nossa membresia dizer Deus me castigou, quando João 3,16 diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Nessa linha, pastor, existe um discurso religioso que diz que Deus ama tanto as pessoas, Deus é tanto amor que nem inferno existe. Então a pessoa não vai ter consequências. Esta é uma linha fortíssima, que não é nova, mas ela ganha espaço no coração de muita gente que lê apenas uma parte do texto bíblico para dizer o seguinte: olha, não existe consequência, o pecado não existe. E essas mentiras ou falácias acabam encontrando lugar e acolhida nos corações daqueles que não querem ler a Bíblia. Verdade. Querem lê-la apenas parcialmente. Agora, do seu jeito, ao mesmo tempo que nós precisamos ter cuidado para o entendimento, porque essas palavras elas são muito próximas. Na língua portuguesa nós as usamos quase como sinônimas, embora elas não sejam. Mas a ideia de castigo, de tornar puro, tornar casto, um ouvinte que encaminhou para a gente aqui do latim, essa ideia, tornar puro, tornar casto, quer dizer, endireitar, castigo. Para participar da santidade. Disciplina, entendeu? Que vem de discípulo. Aquele tapinha que isso, que vem de discípulo, né? Para ser participante da santidade. Disciplina vem de discípulo, né? Dentro da língua grega, a ideia de você trabalhar de você estar ao lado, ensinar o caminho. Sim. O que pega pra gente é a tal da punição. Ele vai dizer, a punição é pesada. Deixa eu colocar dois textos só para isso. Prometo que não falarei mais. Quando o senhor me disse, o senhor vai ler um texto bíblico, eu que vou dizer não? É ruim, hein? 1 João, capítulo 1, 1 João, capítulo 1, verso 8 diz: se dissermos que não temos pecado, enganando-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Não. Dá a impressão que isso aqui é um salvo-conduto. Eu posso pecar à vontade, depois só peço perdão, está resolvido. Só que a mesma carta de João, no capítulo 3 e verso 9, diz assim: qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Então, aqueles que estão se conformando aqui com 1 e 8 e feliz da vida, pequei, já pedi perdão, estou bem com Deus, isso é mentira. E é nesse ponto que muita gente entra planejando o pecado. Diz assim, eu vou pecar daqui a 3 dias, vou fazer isso, mas depois vai nessa onda de depois. 3. Conquistou meu coração. 93 FM. Delegações da Austrália, Suécia, Argentina e Quênia fizeram inúmeras reclamações quanto às instalações na Vila Olímpica.
A obra custou quase 3 bilhões e foi 3 bilhões, gente, e foi construída pela Carvalho Hosken e Odebrecht com recursos da Caixa. O governo federal e a Prefeitura do Rio afirmaram que a responsabilidade no momento é do comitê organizador. Você sente vergonha de toda essa situação na Vila Olímpica? Verdade que visitantes devem ser recebidos com toda a honra, mas estariam as delegações estrangeiras exigentes e reclamando demais? Agora, você é hospitaleiro? Como os visitantes são recebidos em sua igreja? Perguntamos aos nossos ouvintes, começando a ouvir os nossos debatedores. JR, eu tenho acompanhado o noticiário e essa questão aqui da comissão organizadora, houve realmente este fato. As empresas entregaram o serviço e, obviamente, elas deveriam entregar o serviço pronto, sem nenhuma falha. Porém, como havia, o brasileiro sempre passa para o outro problema, né? A comissão organizadora que iria fiscalizar e, obviamente, poderia achar os defeitos, as falhas todas que estão aí, que só os usuários que acharam, né? Então, eu li no noticiário de hoje, no jornal, que eles deixaram realmente essas falhas, mas a comissão organizadora ia passar, ia dar uma checada geral, historiar, e estava resolvido esse ano ainda, né? Esse ano. Eles vão lá dar uma olhada esse ano ainda. Antes Só que a comissão não passou, né? A comissão passou e ninguém viu, né? A comissão de frente. Parece até que estamos no Brasil, né? Esse negócio de passar as responsabilidades, na verdade, não é só o brasileiro, não. O Adão fez isso, né? Deus chamou ele pra conversa e foi a mulher que tu me deste. Parece que a gente parece que esse hábito é nosso. Agora, sinceramente, o sentimento que eu tenho quando a gente fala toca no assunto Olimpíadas, é descobrir que um governante vai a público e diz assim: olha, nós não vamos pagar os salários, nós não vamos dar aquilo que devemos fazer enquanto Estado, enquanto governo, porque nós temos que acertar as Olimpíadas. Eu acho que eu me sinto envergonhado com o povo brasileiro, que está pagando uma conta muito alta de uma situação que nós não tínhamos como assumir. Talvez até teríamos como assumir, mas a nossa má administração, a nossa corrupção, isso, eu fico envergonhado do povo brasileiro que está sofrendo diante dessa situação. Eu até preferiria ficar, de repente, numa situação com o estrangeiro, dizer assim, não vai ter festa não, sabe? Porque eu não tenho dinheiro para pagar a festa, mas porque eu preciso pagar as contas primeiros aqui. Passa vergonha, mas mantém a honra, né, pastor? Exato, eu preciso botar a comida na mesa do trabalhador, eu preciso honrar com os meus compromissos que são primários. Eu preferia passar uma vergonha internacional nesse sentido. Eu queria destacar essa questão mas estariam as delegações estrangeiras exigentes e reclamando demais? Claro que não. Você viu a foto? Fio pendurado, chão sujo. É complicado, né? São coisas muito básicas. Não tem água na torneira? Muito amadora. É um erro muito amador para algo num nível tão alto. Né? Uma coisa que é feita mundialmente e que tem uma expressão tão grande, chegar lá e ver fio pendurado na parede. Será que nas outras Olimpíadas não aconteceu nada disso, gente? Será que é porque que a gente está aqui, nós estamos aqui, nós estamos vendo, beleza. Por outro lado, nós temos um esporte nacional, entendeu? Que é falar mal de nós mesmos. Nós não somos únicos, não. Os ingleses são campeoníssimos nisso. Os ingleses adoram falar mal deles mesmo o tempo inteiro. Mas nós temos isso como uma prática. Apesar da pontualidade deles. Para muita gente é a síndrome do patinho feio. Mas como outros povos mais intelectualizados, enfim, também vivem essa realidade, eu não acredito que seja isso. Mas essa perspectiva de que a gente reclama muito do que a gente tem e denigre demais a nossa imagem. Você não acha que isso pode ser também? Não tô dizendo que não tenha, não, entendeu? Eu tô dizendo o seguinte, não tô justificando, não. Tô dizendo o seguinte, supervalorizando a situação. Será que não tem nada de errado nas outras empresas? Só nós que somos fracos assim, pode gente? Pode ser que sim, mas assim, eu acho que foi uma questão de prioridade, eu acho que poderia ter se priorizado, que isso era infraestrutura é infraestrutura. Deveria se priorizar a infraestrutura e deixava algumas outras coisas para depois. Porque isso é visível demais, né? O Brasil assumiu um compromisso que normalmente nações organizadas ou querendo ou não, nós temos primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, quarto e quinto e vai embora, né? Nós, brasileiros, submundo, né? Hoje eu vi o depoimento aqui do cantor, aqui na Rádio 93,
ele dizendo que ele morava num quarto e nesse quarto não tinha banheiro, né? Tinha uma latinha, tal. O cantor estava dando banho com da criação dele, né? Isso é, que mundo é esse, né? Que mundo que você anda em Nova Iguaçu com ruas onde o esgoto corre aberto? Não são todas. Tem lugar urbanizado, bonito, classe A e tal. Mas, infelizmente, a nossa realidade não é de primeiro mundo, para quem anda. Agora, eu já tive a oportunidade de, andando num outro país, não vou dizer que qual país da Europa, de dizer que era brasileiro, e a pessoa falou, você é brasileiro? Rapaz, né? Quantas vezes você já foi assaltado? As notícias ruins que saem pela imprensa, não sai nada de bom, não. Então, essas coisas parece que vende jornal ou revista, elas são divulgadas. O Brasil é um ótimo país, eu amo o meu país, acho que o país tem progresso, agora, tem futuro, mas o que falam mal... As cobranças, elas também vêm porque a gente sabe que o brasileiro é capaz. Nós temos muita gente aí boa, nós temos tecnologia, nós sabemos organizar, nós somos um povo acolhedor, o mundo decidiu estar aqui porque existem expectativas. Então, as expectativas, quando não são alcançadas, vai vir as cobranças, e quem está dirigindo e governando e administrando precisa assumir a deficiência, precisa assumir que não fez uma boa gestão, precisa assumir que gastou de forma errada, precisa ser cobrado de alguma forma. Então, é triste uma nota dessa, é triste. Isso é saber de quem cobrar, né, meu querido? A gente sabe. Situação que eu concordo, pastores, eu concordo que o nosso país, ele tem um potencial muito grande, tanto para receber, como para acolher. Como a pastora aqui ao meu lado disse, eu fiz uma viagem ao exterior, fui muito bem recebida. Quando chegava nos locais e dizia que era brasileiro, o pessoal fazia uma festa, sabe, muito acolhedores, gostam do Brasil, mesmo com notícias terríveis. Também temos tido notícias terríveis de lá para cá, né? Não é só daqui para lá, ok? Aqui, da mesma maneira que o nosso Brasil é falho, sim, lá também é falho, não é isso tudo. Ok? Mas eu creio que nós temos um potencial muito grande. Somos um país amoroso, acolhedor, né? E o problema é que essa Olimpíada está na hora errada. Veio na hora errada. Uma crise muito grande no país. Então foi a escolha errada. Né? Se tivesse sido num outro tempo, eu creio que seria tudo melhor. Agora, mas aqui, aparentemente, só pra gente entender um pouco disso, vários especialistas aqui, você tem matérias disponíveis na internet falando a esse respeito, apontando grandes erros e dificuldades também em outras Olimpíadas, em outros jogos, tanto de inverno como as Olimpíadas como a gente tem. E aqui é uma justificativa interessante sobre a questão das acomodações, que em geral, segundo esse especialista aqui, são as acomodações são as últimas coisas que estão sendo feitas. E daí se tem uma dificuldade como essa apresentada. O problema é que essas obras, elas foram construídas com dinheiro público. E essas empreiteiras, elas ganharam bastante. O que se fala, por exemplo, é que o terreno era terreno do município, aquele terreno está lá, depois aquilo vai ser vendido, alguns já foram entregues após as Olimpíadas. Ou seja, muita gente vai ganhar dinheiro com essa história. E eles poderiam ter agora uma punição para dizer o seguinte: vocês fizeram com que o país e o Rio especificamente fosse exposto para o mundo inteiro. Vocês tinham obrigação de cumprir com todas essas coisas. É o COB, é o Comitê Olímpico, é a prefeitura, são essas empresas. De alguma forma deveria haver algum processo para dizer o seguinte: vocês ganharam dinheiro, agora vão pagar uma multa. Esses prédios aqui que eram de vocês agora não são mais. Algumas coisas que puder dizer assim: olha, isso aqui vale para vocês lembrarem que não se brinca com o nome de um país. Agora, os erros vão acontecer. É justo. E outra coisa, hein? Nós nem começamos ainda. É verdade. Amanhã, o som não funcionou, trocaram a bandeira, isso é comum demais. Coreia do Sul e Coreia do Norte, uma troca de bandeira vale um míssil. Entendeu? Colocar o hino de um, hino de outro, acontece no mundo inteiro. Acontece em Copa do Mundo, acontece essas gafes internacionais acontecem. O problema com o ônibus, o cara comprou o ingresso e o ônibus não chegou, uma peça, uma vara, não achou outro, não achou a bicicleta.
Então tem certas coisas como complicar. Por exemplo, roubo. Entendeu? Os notebooks que foram roubados, segundo a mídia aí, pelos próprios que deveriam proteger os notebooks. Pessoas estão sendo assaltadas dentro da Vila Olímpica. Isso não pode. São coisas Tá certo? O pessoal tá aqui nos sites aqui especializados dizendo, olha, em tal Olimpíada aqui, ou em tal jogos, por exemplo, aconteceu em Londres, por exemplo, que faltou estrutura para ter água não sei aonde. Então você vai ter problemas nesse nível. Não quer dizer que não vai ter. Agora não podia ter, cara. Porque assim como a pastora disse, a pastora tá dizendo, veio em hora errada, mas eles já sabiam que viriam. Aí eu pergunto, é um evento com data. Não é uma coisa que aconteceu ontem. Compromete o resultado? Compromete o resultado? Claro que compromete. Porque o atleta que não tem uma infraestrutura para ele ficar, ou a própria competição em si, que não tem uma infraestrutura para funcionar, claro que vai comprometer. O cara não dorme bem, cai água em cima dele. Se não consegue organizar o evento, eu fico pensando na Copa do Mundo, né? O nosso time perdeu de 10-0 ou coisa parecida. Não lembro. A estrutura, você não lembra, né? Não lembro. A estrutura está ruim. O nosso time treinaram os nossos atletas. De repente esqueceram de treinar os atletas, dar comida, dar um iogurte pro cara ficar forte. Aí vai aquele fiado. Iogurte eu acho que não resolveria. Ouvinte dizendo aqui o seguinte: estou passando na linha vermelha agora e o exército está nas ruas e depois ficaremos entregues à sorte. O país falido, muitos desempregados, salários parcelados. Diz aqui um dos nossos ouvintes sobre esse assunto. Olha, que crise que nada. Se bilhões, cadê? Que crise que nada. Se tem bilhões para gastar nas Olimpíadas, deveria ter para outras coisas. Por onde a tocha vai passar é porque foi pago. Em São Gonçalo, o prefeito vai pagar R$500 mil pela passagem da tocha, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Aqui eu quero agradecer pela sua audiência. Outro ouvinte dizendo, JR, concordo com os debatedores, é isso mesmo. As pessoas estão aí, precisam pagar o preço. Outro ouvinte dizendo, moro em um prédio da Carvalho Hosken, me entregaram lindo e limpo. Eles sabem fazer, por que não fizeram? É a pergunta aí que vale o preço, né? Eu acho que 3 bilhões. A fiscalização mesmo. A crise está aí sim, a gente não pode fechar os olhos. Falta a crise está aí. É funcionários sem receber, é o desemprego que está instalado. Pode até ser que as Olimpíadas foi decidida no momento certo, em que as vacas estavam gordas, mas há todo um preparo, há todo um tempo, há toda uma expectativa que não está sendo cumprida. Alguém tem que responder. Olha, e os males são tão... Falta fiscalização. Nós, dentro do contexto de Olimpíada, aconteceu há pouco tempo ali a ciclovia caiu um pedaço, né? Foi. Já ficou esquecido, porque o problema daqui, talvez amanhã apareça um outro mais grave ainda, um vai superando. Mas esse é um problema também do nosso tempo. A gente fala muito sobre um assunto, depois a gente não fala mais nada. Ele de repente some. É isso que eu tô falando? Né? É verdade. Ouvinte dizendo aqui pelo WhatsApp, JR, o problema não é uma falha agora nas Olimpíadas, o problema é a falha em tudo, falha na saúde, na educação, na segurança. Infelizmente a falha acontece em vários pontos. É verdade, ouvinte, essa talvez seja a nossa maior dor. JR, nós que vamos ser alvo da vergonha, diz aqui um dos nossos ouvintes. Os brasileiros são os primeiros a esculhambar o país como se os outros países fossem perfeitos em tudo. Olha aí, hein? Com o dinheiro gasto nas Olimpíadas, poderiam gastar na educação, saúde e segurança, diz aqui uma de nossos ouvintes. É tudo uma vergonha, diz que não tem dinheiro, mas gastam bilhões. Outro ouvinte dizendo, eu fiquei com vergonha com toda essa situação das Olimpíadas. Na minha casa eu recebo todos muito bem. Quero que as pessoas saiam falando bem de mim, que sintam vontade de voltar à minha casa. Da mesma forma, na minha igreja recebemos com café da manhã e frutas. Olha, frutas da estação. Tá aberta, tudo arrumado e limpinho. Olha, quando é que é a estação de jaca? Eu gosto de jaca. De preferência pronta, né? Deixa eu fazer um destaque aqui. Pastor. Me surpreendeu uma delegação ser suspensa das Olimpíadas. A Rússia. De um país, da Rússia. Né? Por usar aqueles anabolizantes, ou seja, algum tipo de medicamento. Isso. E só eles usam isso?
Ué, só eles que doping, foram né? pegos O no nosso antidoping. lutador maior, que ganhou um monte de medalha aí naquela briga, quebrou a perna, tudo. Depois ele também foi porque só usava esses bagulhinhos. Foi aí. punido, pastor. Foi punido. Que ele faz exatamente. parte de uma categoria chamada UFC, e lá ele UFC, recebeu a a punição lá. Então todos os países estão sujeitos a isso. Agora, não é o primeiro. Uma Agora, para aquela nação também, Agora, semelhante à nossa. a impressão né? que dá é Eu que tô aí bateram querendo pesado, equilibrar, entendeu? Bateram pesado. A nação nele. inteira, todo mundo. Há quem diga que não foi uma questão técnica, foi uma questão política. Mas esse é um outro assunto, porque afinal de contas, o que vem na Rússia é o quê? Olimpíada ou é Copa? O que é na Rússia agora? A próxima agora. Vamos lá, Marcelo, acha aí pra Deve ser mim. Copa, porque é uma de cada vez. Pois é, Agora já tá olhando o outro lado da moeda, isso não quer dizer que como brasileiro a gente não vai torcer pelos nossos atletas. Claro, que não é isso. Não quer dizer que a gente não vá assistir Tem um que torcer jogo. bastante, antipatriota, né? E tem que ser uma torcida com fé, porque. Cuidado. Aí, olha só, o que vem aí agora são as Olimpíadas lá na Rússia, daqui a 4 anos, obviamente. Nenhum deles vem participar aqui. Para lá já estão todos classificados, pelo menos dentro de um argumento que existe hoje, né? É uma situação complexa, né? Agora, muita gente opinando aqui sobre esse assunto. Outro ouvinte desse JR, meu marido trabalha na Carvalho. No final da obra, muitos foram mandados embora por causa da crise. Nisso, faltaram profissionais para tanto trabalho. É um caminho aqui para nossa. Se entender, enfim, a notícia que nós estamos lendo hoje está nos jornais do mundo inteiro. O nome das empreiteiras, das construtoras, está no mundo inteiro. Esse é um problema para ser avaliado pelo mundo inteiro, porque é assim que a gente faz, a gente resolve a história da humanidade toda à mesa, né? Conversando. Mas que fica uma imagem arranhada, que pode ser transformada a partir de um resultado maravilhoso. No final das contas, pode ser, começou mal, foi difícil, mas resolveu. Um paradoxo, JR. Ontem, as televisões mostraram um batalhão de operários. Foi. Tudo de eletricista, dentista, eu não sei se dentista precisa, mas capacete também. Um monte de gente para consertar o negócio. Não foram tudo embora? Da onde veio esse pessoal? Mas agora contrata sem licitação, né? Agora é uma questão de urgência. Mas é uma necessidade que tem que resolver, tem que resolver. O problema. Não é? A turma foi lá, tem que resolver. Tudo mais caro, né? Bom. E aí o leite vai lá em cima, o feijão. Eu acho que não tem mais como correr. Tem que ficar, orar e torcer. Agora é só tudo correr, dar certo. tentar resolver. Agora é só correr e ganhar Não tem medalha. como correr do problema. Agora tem que correr, né? Tem que correr. Isso tiver um buraco na pista. Conquistou meu coração. 93 FM. Hoje é dia dos avós e há alguns dias as avós de um casal de noivos viraram atração no mundo todo por terem entrado com damas como damas de honra no casamento dos netos. Ela, Joyce, de 75 anos, e a outra avó, Drew, de 74, emocionaram os convidados ao aparecerem com vestidos iguais, jogando pétalas de flores no chão antes da passagem da noiva. Eu conheço a história que entraram 2 criancinhas, uma jogava pétala, a outra tinha toque, recolher pétala. Uma jogava, outra recolhia, e elas não andavam, entendeu? Só a entrada dela foram umas 5 músicas. Bom, ter nossas avós como damas significou muito para nós, disse a recém-casada. Por serem mais velhos, alguns avós são deixados de lado. Você conhece pessoas que foram abandonadas por sua família quando a idade chegou? Qual a boa lembrança que você tem de seus avós? A Bíblia ressalta a importância dos idosos e as lições que eles podem nos dar. Você costuma sentar e ouvir as pessoas mais velhas? Perguntamos aos nossos ouvintes, começando a ouvir os nossos debatedores. Eu quero fazer um agradecimento à Rádio 93, JR, a produção, porque eu tenho 5 netos. Olha aí. Então eu estou me sentindo homenageado. Eu não vou falar nada, eu quero só que os colegas que são jovens, todos aqui, ninguém parece ter neto. Eu tive pouco relacionamento com meus avós, por incrível que pareça. 2 deles já eram falecidos e eu conheci as minhas avós.
Mas eu lembro com muito carinho, principalmente da mãe da minha mãe, que eu sempre chegava lá e sempre tinha muita comida. E a avó tinha isso, né? Come, menino, come, já tá tão magrinho. Come, menino. Agora, no mundo em que envelhecer... E agora? Obrigado, JR. Não, e agora é o pastor Fábio falando. A câmera tá mostrando. Vai, pastor Fábio. No mundo em que culturalmente ninguém quer envelhecer, todos querem ficar sempre bem jovens, a gente vê uma iniciativa dessa, a gente tem que parabenizar, colocar em evidência os avós, colocar em evidência, é algo realmente que mexe, que toca. E a gente espera que esse tipo de atitude não seja apenas em alguns eventos, mas que seja realmente uma prática diária. Dedicar um tempo para estar com os mais idosos. Nas nossas igrejas nós temos lá, né, vovós e vovôs, pessoal que a gente precisa dar atenção, sentar, ouvir. A igreja fez 79 anos e aí eu fiz questão de dar a uma criança de 8 ou 9 anos para fazer um editorial, e também peguei um ancião lá na igreja de 86 anos e falei, vocês vão fazer o editorial da igreja, vamos valorizar aí essas faixas etárias que são de alguma forma colocadas à margem, porque tudo é voltado para a juventude, tudo é voltado para o jovem. Aí quem está envelhecendo não quer envelhecer, quer continuar jovem, e a gente vê situações como esta. A gente precisa aprender a valorizar isso, a tratar das gerações que não tem vez e não tem voz, que é a criança, mas também que é o idoso. A gente precisa desenvolver essa cultura. A discriminação, sim, porque até o comércio, você tem o Dia das Mães, o Dia dos Pais, das crianças, com muita efusão, festa, Mas você já viu algum comercial do Dia do Avô? Né? Verdade. Não tem comercial pro Dia do Avô, JR. Eu vou fazer. Eu quero levantar esse protesto. Eu vou fazer pro senhor. Dê um paletó. Já eu gravo. Amém. Então tá bom, amém. Dá um paletó pro seu avô, pai? Aí é melhor telefonar, pastor. Hein? Liga logo. Não, dá um casaco. Não tô falando daquele paletó de madeira, não. Nem pensei nele. Se eu ligar pros seus netos, fala direto com os netos. Imagina no Dia dos Avós, né? Você ser uma compulsão aí de comportamento. Todo mundo, hoje nós vamos almoçar com os avós, hoje nós vamos surpreendê-los, hoje nós vamos levá-los aí para passear. Se lembrar e ligar já é alguma coisa, tornar né? uma prática, né? Nem assim acontece, tem que valorizar. né? Uma pesquisa daria uma sugestão para próximo, o ano que vem, né? A sua igreja promove o Dia do Avô no domingo? A gente faz Dia da Mãe, Dia do Pai, tem. Na sua igreja promove? Mas tá em tempo ainda. Domingo que vem pode ser, antes tarde do que mais tarde. Né? Como diz o filósofo. Já viu essa, não? Posso falar uma palavra aqui? É bíblica, pastor? Sim, é sim. Claro, bíblica. pastora. Vamos lá, segura aí, gente. 1 Pedro 4:5 diz assim: semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede sujeitos uns aos outros, e revestiu-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aí, pastor Manassés. Você vê que moral, hein? Deus é tremendo, eu vou colocar esse texto no metrô, porque no metrô tem o lugar dos bancos para os idosos, né? Aí dizem que o banco do sono, é isso aí, porque os jovens sentam e dormem, ficam orando pelos idosos. Olha aí. Para não ver o idoso. Clamando a Deus pelos idosos. Aqui eu ouvi dizendo, JR, minhas lembranças da minha avó Laudínia são os provérbios populares. Ela falava e fazia o seu bolinho frito de trigo. É de trigo aquele bolinho frito? De chuva. Bolinho de chuva. Olha, eu tenho uma lembrança muito forte da minha avó. Pastor. A minha avó, ela que foi ela levou a família toda ao evangelho, né? Ela era batista, né? E a nossa família era toda espírita, tanto ela também. Ela era espírita. Minha outra avó, minha família toda. E quando o Senhor chamou ela para esse relacionamento, para essa conversão, ela saiu do espiritismo e falaram para ela: olha, em 6 meses você vai morrer. Ela, então eu morro com Deus. E viveu muitos anos, né? E através das orações da minha avó, toda a família se converteu. Né? E hoje temos pastora, minha irmã pastora, né? Pelas histórias da minha mãe, também meus avós eram missionários, entendeu? batistas. Então a minha avó só traz lembranças maravilhosas. No meio dos batistas, deixa eu dar um testemunho pentecostal. Eu não conheci meus avós. A minha avó, que morava em Recife, um dia veio em Niterói e eu morava em São Paulo. A minha esposa foi usada em profecia e disse: vá ao Rio de Janeiro que tem alguma coisa muito interessante para você. Eu sempre brincava do nome de minha avó. Quando cheguei na casa do meu pai, quem estava lá? Minha avó.
Foi só vi 2 dias, depois ela voltou para Recife, morreu, nunca mais vi. Então, Deus promoveu essa união com a minha avó, que eu brincava, falava, chocalhava, porque eu nunca tinha visto a avó nenhum, né? Ouvinte dizendo aqui, a minha avó, mãe da minha mãe, antes de morrer, ficou na casa da minha mãe. Na época eu cuidei dela, até a ida dela pro hospital. Eu adorava cuidar da minha avózinha. Hoje sinto muita falta dela. Já a mãe do meu pai vivia sendo explorada pela minha tia, que morava no quintal dela, não cuidava dela, até que meu pai chamou assistente social e minha tia arrumou uma confusão. No enterro dela, minhas 2 tias não foram, só meu pai que foi. Sinto muitas saudades dela também. E hoje é o dia da avó e do avô. Os dois, os avós, né? Porque recente agora foi da avó só avó, mulher, né? E agora estão aí, outro ouvinte dizendo, minha vozinha materna catou muitos piolhos meus. Olha aí, ouvinte. Que sinceridade, hein? Ouvinte, informação. Ninguém esquece o negócio. Guarda essa notícia pra você. Agradeça, meu Deus, pelos meus avós. Tenho os 4 vivos e sou apaixonada por eles. Olha, ouvinte. É uma honra. Aproveite, que eu também não conheci avó, só conheci os meus avós, meninos, né? E eu tenho gratidão muito a Deus pela vida deles. Olha aqui, ouvinte dizendo minhas lembranças da minha avó do bolinho de chuva é lá de Cachoeiro de Itapemirim. Olha aí, ouvinte. Quer dizer que a sua avó era de lá, aí igual os antigos. Qual a família? Tô perguntando nada, que eu tô muito novo ultimamente, esse ano então fiquei mais novo ainda. Bom, nosso carinho e nosso respeito a todos os avós, né? Pastor Manassés está sendo homenageado e nós queremos agradecer a Deus por essa bênção. Quero dizer para o senhor, pastor, para surpresa de todos nós, há nesse estúdio mais um avô. Mais um avô. Não é o pastor Fábio, não é um bispo. Não. É o Cid Gonçalves, entendeu? O Cid é uma pessoa muito nova, né? Jovem, né? Não fez 80 ainda, entendeu? E já é avô. Então, Cid, essa é a sincera homenagem dos seus amigos. A rádio que conquistou o meu coração, 93 FM. E depois desta homenagem, nada mais será como antes. Esse é o nosso Cid. E aí, Marcela, conta aí pra gente. Sobre a pesquisa do primeiro tema, nós perguntamos se, na opinião dos nossos ouvintes, dizer que Deus vai pesar a mão é o mesmo que dizer que ele castiga. 75% deles disseram que sim. Eu quero aproveitar e mandar um beijo pra minha vovó Rutinha. Maravilha, palavra boa. É o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Seria até bom desafiar os nossos ouvintes hoje. Eu não sei qual é o desafio que tem hoje. Hoje tem a ver com o avô. Então vamos mudar um desafio diferente aqui. O desafio de você, se tem avô, se tem avó. E, em geral, quando a pessoa não tem, ela assume alguém se torna uma pessoa importante na vida dele, como avó e avô. Então dá uma ligada, manda uma palavra boa, agradeça, ora com a pessoa, aprende a ligar pra pessoa e orar. A gente que fica aqui horas conversando com a pessoa, não faz uma oração, aproveita que você vai ligar e aproveita para orar. Isso vai ser um privilégio grande. Pastor Manassés Brito, o senhor é o primeiro a receber aqui a gratidão de todos nós da 93 hoje. Muito obrigado, Deus abençoe. Eu que agradeço, e eu vou refletir com a igreja, com a minha esposa, se nós domingo fazemos uma homenagem no culto matutino para os avós. Pastor, o senhor merece. Não, Jota, olha, essa eu não vou esquecer nunca mais, Jota. Não sei se você é meu amigo ou meu inimigo. Não, sabe por quê? O senhor merece, pastor. O senhor merece. Veja bem, quando a gente na igreja faz isso, a gente testemunha a gratidão que a gente tem a Deus. Tá certíssimo, pastor. Faz isso, porque eu sei que os outros avós da igreja vão se sentir tão homenageados quanto o senhor. Isso já me deu uma ideia. Farei isso também lá na nossa igreja. Tá resolvido. Olha, e vai ser, eu vou lembrar do senhor, hein? Domingo agora, às 9 horas da manhã começa a EBD, depois da EBD nós temos um culto, uma homenagem pros avós. Mas o que vamos oferecer pros avós? Você tem eu iria pelo que o ouvinte está dizendo aqui, frutas
Né? O que o ouvinte falou? Frutas e o quê? Cafezinho, aí põe. Assembleia de Deus do põe um Campinho, biscoitinho, Rua né? Anateles 826, no Campinho ali. Biscoitinho, uma coisa assim, um bolinho de chuva. Pães de verra. Pastora Renata, muito obrigado, Deus abençoe sempre a irmã. Obrigado, querido, pela oportunidade de estar com vocês hoje. Deixo um grande beijo para a Igreja Cristã Restaurando a Adoração Icra, em Moquetá, Nova Iguaçu. Um beijo pro meu amado esposo que ia vir comigo e não veio, e para todos os membros da igreja. Muito obrigado. Maravilha, pastor Fábio, obrigado, querido. Deus continue a abençoar o irmão. Eu que agradeço, JR, e eu quero mandar aqui um abraço pra minha sogra, dona Neula, avó dos meus filhos. Olha aí. Quero mandar um abraço pro Marcelo, que eu prometi a ele, meu primo, Marcelo, que Deus te abençoe. E pro tio Marquinhos, Tio JR. Marquinhos. Manda um abraço pro tio Marquinhos. Ô, tá tio ouvindo aí. Marquinhos! Tio Marquinhos, nota 10. Tio Marquinhos saiu da greve, voltou já a trabalhar, mas tá lá ligado na rádio. Ei, maravilha. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado, Bispo Jaime Coelho. Um forte abraço, irmão. Amém, eu que agradeço, Jota, agradeço aos ouvintes e aos debatedores, a gente sempre aprende junto aqui, toda vez que a gente se encontra. Um beijo também, vou pegar o gancho do pastor Fábio, para as avós do meu filho, que é a minha mãe, vó Ilza. Muito bem. E a vó Lia, que é a mãe da minha esposa, Mário Lúcio. Um beijo para minha esposa, para Mário Lúcio, para o João Gabriel, que é meu filhão. E eu queria convidar todos para um lindo culto da família hoje à noite, lá na igreja, na rua Antônio José Bittencourt, número 669, no centro de Nilópolis. Que Deus abençoe a todos. Vamos entrar agora no nosso Facebook. Você está acompanhando a gente em transmissão ao vivo aqui. O Bispo Jaime Coelho vai orar conosco. Vamos apresentar os temas de hoje diante de Deus em oração, a questão da disciplina de Deus, que muitas vezes é recebida com muita dificuldade, muita luta por parte de todos nós, mas a Bíblia diz que Deus disciplina aquele a quem ama, e é por amor que Ele nos disciplina, que Ele nos orienta, que Ele nos mostra o caminho pelo qual nós devemos andar. Falamos aqui sobre a questão das Olimpíadas e as dificuldades da Vila Olímpica e as responsabilidades que devem ser tomadas e as decisões a partir de tudo aquilo que aqui conversamos e compartilhamos. Também lembramos do Dia dos Avós, agradecendo a Deus pela vida dos nossos avós, reconhecendo a importância que a Bíblia dá ao idoso. Muitas vezes na Bíblia nós observamos uma pessoa que está há mais tempo, que tem mais experiência, acaba aconselhando. Vamos lembrar da figura importante de Timóteo na Bíblia, destacado por Paulo, que observou a influência da sua avó e da sua mãe. Cada um de nós pode ter ótimas influências e ao mesmo tempo que nós podemos ser excelentes influenciadores na vida dos outros. Vamos, a partir de hoje, interceder também pelos nossos avós, orando também pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Amém, Senhor, nós damos-lhe graças pela reunião que tivemos e a oportunidade que tivemos de compartilhar de tudo aquilo, Senhor Deus, que foi falado aqui e como podemos, Senhor Deus, ter essa comunhão plena aqui em nome de Jesus. Entregamos nas suas mãos, Senhor Deus, a vida de cada pessoa que hoje precisa entender, Senhor Deus, que o nosso Deus que nos ama como um pai também nos disciplina, também nos ensina, também quer guiar os nossos passos para que não venhamos errar e sermos condenados com o mundo. Pai, entregamos nas suas mãos a situação do Rio de Janeiro hoje, Senhor Deus, às vésperas das Olimpíadas, Senhor, que o Senhor venha iluminar as mentes das pessoas responsáveis para poderem, Senhor Deus, realmente darem conta e que nós possamos ter um evento, Senhor Deus, e nós oramos assim, Senhor Deus, onde as nações se reúnam e possam ali estar juntas, Senhor Deus, celebrando esse momento, Senhor Deus, de comunhão. Entregamos nas suas mãos, Senhor Deus, os avós no seu dia que é hoje, que o Senhor os abençoe, que nós possamos aprender a admirar, Senhor Deus, a experiência de cada um deles, aprender a admirar, Senhor Deus, a vida de cada um deles, que é um exemplo de pessoas que lutaram muito no passado para que nós pudéssemos estar aqui hoje em nome de Jesus. Entregamos os corações enlutados, que o Senhor venha guardá-los, que o Senhor venha estar consolando cada um, Senhor, que hoje chora a perda de alguém, de um ente querido ou de alguém muito chegado. Senhor, entrego nas tuas mãos também os enfermos e que o Senhor os alcance com a sua cura através das ondas dessa rádio. Assim nós oramos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.